De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus, como sempre. E dessa vez, o assunto é EBD em casa. E nós estamos aí estudando um seriado de lições baseado na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Lição de número 11. Será ministrada domingo que vem, dia 12 de dezembro de 2021. E domingo que vem é o dia da Bíblia. O tema é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Como domingo que vem é o dia da Bíblia, eu quero fazer aqui um comentário, uma consideração nesse primeiro momento sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Na Idade Antiga, a transmissão da palavra de Deus era oral. Depois passou pela necessidade de deixar registrado, então passou a ser escrita. E nós vemos lá, quando Moisés estava no monte, falando com Deus, Deus escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos com o seu dedo. E na antiguidade, a escrita começou assim, através de caco de argilas, era escrito, a argila ainda fresca, escrevia-se, e quando ela secava, que ela endurecia, então ficava registrado o escrito, certo? O transporte, o manuseio desses escritos em pedaços de argilas, em tablete de argila, ficava um pouco difícil, como também em pedras, né? Então o homem foi evoluindo, né? O progresso, ele tem a tendência de criar, né? O homem sempre ele é criativo, o homem ele é volutivo, sempre está criando, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então o homem evoluiu e criou agora a escrita, né? Através da entrecasca do papiro, ele tira algo semelhante ao papel e começa também a escrever e abandona, né, o meio antigo, o caco de argila que se escrevia. Então agora a escrita é através da entrecasca do papiro e também do pergaminho, né, que é o couro dos animais, que era curtido e feito um processo para que fosse possível escrever nesses couros, né, chamado pergaminho. Mas o transporte também desses livros, desses rolos de livro, também não era muito facilitado. Era transportado em lombo de animais, né? Em carros por atrações animais, e era também um pouco dificultoso. Mas nós vemos que com o tempo surgiu um homem chamado Gutenberg, e pela primeira vez ele consegue imprensar Bíblias, né? A Bíblia em papéis, imprensa a Bíblia e facilita, trazendo a divisões de capítulos e versículos. E depois, com o tempo, surgiu vários modelos de Bíblia, né? Com rodapés, certo? E com explicação de teólogos que interpretavam ou interpretam o texto sagrado. E aí esses recursos foi cada vez mais facilitando para nós obter um melhor aprendizado da palavra de Deus. E agora a Bíblia então está mais fácil de manuseio, que dá para carregar na mão ou na bolsa. Tem Bíblia de todos os tamanhos, pequena, grande, pode trazer na bolsa, a mulher pode carregar na bolsa, o homem pode carregar, né, na mão. Então facilitou. E agora nós estamos na pós-modernidade. Então tivemos a era antiga, tivemos a modernidade, e a pré-modernidade, a modernidade, e agora a pós-modernidade. E a Bíblia agora, então, como homem inteligente, Deus lhe capacitou para isso, com capacidade de raciocinar. Então agora ele escreve a Bíblia de um modo virtual, né? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, certo? Teve, né, a felicidade de inventar
o computador, né? Foi o advento do computador para melhor comunicar, né, com os guerreiros que estavam em lugares distantes, e eles então cria o computador. E hoje nós temos, né, a Bíblia virtual nos celulares, nos notebook e também nos tablets. Mas toda essa transição, né, esse progresso, né, na pré-modernidade, na modernidade e na pós-modernidade, traz preocupação para os conservadores como nós, né? Porque nós não aceitamos às vezes esse progresso, porque ele traz consigo prejuízo, como agora, né, o tablet, o celular e o notebook. Tá? Por quê? Porque essas ferramentas, se não souberem usar, ela traz o fracasso espiritual de muitos homens de Deus, de muitas mulheres de Deus, por que não dizer de jovens e adolescentes e até crianças, né? Devido, né, à diversidade que tem dentro desses aparelhos, a capacidade que ele tem para diversidade de divertimento e outras coisas mais. Então sempre o progresso trouxe preocupação para os conservadores. E aí uma preocupação, né, de o celular tomar o lugar da Bíblia. Mas eu acredito que não vai nem 5 anos, no máximo 10 anos, que a Bíblia vai ficar obsoleta. A Bíblia impressa, que eu estou dizendo, não a palavra de Deus. Quero que vocês me compreendam, tá? Vai ficar obsoleta e vai ser, né, transportado nessa nanotecnologia cada vez menor, porém com a capacidade enorme, e todos, ou a maioria, dando estudo, né, no púlpito, usando o celular, o notebook, né, o tablet, mas até nós acostumarmos com essa pós-modernidade, vai dar pano para manga, né? Vai ser muita reclamação, mas o progresso é isso. Enquanto Jesus não vem, o homem vai progredindo, e nós temos que acompanhar o progresso da sociedade. Dói, mas infelizmente é isso. Então a Bíblia foi escrita em pedras, em caco de argilas, papiro, pergaminho, depois impressa, né, um livro bem dividido, e agora está sendo, né, imprimida virtualmente. Queira ou não queira, mais tarde temos que aceitar, né, a não ser que Jesus venha antes, ok? Mas vamos deixar de conversa e vamos para a lição, senão o tempo nosso fica exíguo, certo? No primeiro ponto da nossa lição, nós temos, da lição 12, da lição 11, nós temos o seu primeiro ponto, ou o primeiro tópico, a ortodoxia versus heterodoxia. O que vem a ser esses termos, né, teológicos e técnicos, né? Ortodoxia, orto quer dizer correto, doxia quer dizer raciocínio, opinião, tá? E hetero quer dizer diverso, e dox, opinião, ou raciocínio diferente, né? E ortodoxia é o raciocínio correto, o raciocínio certo, que está de acordo com a palavra de Deus. Então, se fala a doutrina correta, é uma doutrina ortodoxa, né? A doutrina incorreta é a heterodoxia, ou seja, a heresia, aquela que é diferente, que não está de acordo com a Bíblia. Então aqui nós já, né, definimos o primeiro tópico, e nós vamos para o segundo tópico, a ameaça de corrupção doutrinária. Nós vemos aqui no primeiro ponto a advertência do apóstolo, né, em 1 Timóteo. Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é hétero, né? Que ele adverte Timóteo. Ele tinha colocado Timóteo na igreja de Efésios e diz: Timóteo, observe, seja zeloso da doutrina, não aceite que outro entre e pregue uma doutrina diferente, ou seja, uma doutrina hétero, né? Ou uma doutrina herética. E ele adverte Timóteo dizendo, tá? O apóstolo identifica
Olha o que o apóstolo Paulo diz: lobos cruéis, tá? Que vestido de ovelha, que investia contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Então ele disse para Timóteo ficar alerta e combater contra essas heresias dentro da igreja. Então ele adverte o seu filho na fé, Timóteo. Ponto segundo, ou segundo item: quais eram os problemas da ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos. Quais são esses conceitos filosóficos? O primeiro, o legalismo pelo judaizante, querendo que as pessoas conversas obedecessem à lei de Moisés. E nós vemos na filosofia, nós vemos outra heresias, que eram os gnósticos, que pregavam que a alma ou o espírito, né, é quem tinha maior importância, mas que o corpo não tinha importância nenhuma, que poderia ficar, né, à vontade de pecar, que isso não atingiria a parte espiritual. Então, uma filosofia herética. E o judaizante, com os seus 603 mandamentos de Moisés, querendo impor sobre os novos conversos, que era os gentios. Tá? No terceiro item, fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo havia os mestres, né, os falsos, que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Nós vimos isso em nosso tempo, né? Há poucos anos atrás, um pastor, não vou dizer nome, certo? Ele começou a fazer culto aos anjos, escreveu um livro, né, do culto aos anjos, e ele era a quarta pessoa da Trindade. Por ética não vou dizer nome. Esse pastor foi excluído do rol da nossa igreja, mas ele ensinou isso aí, né, que nós consideramos como genealogias intermináveis, fábulas, tá? E nós vemos isso hoje, né? Doutrinas, nós vemos doutrina que tem tirado, certo? Pseudo-doutrina que tem tirado a fé dos crentes, e fazendo uma pesquisa, vemos que 50% dos crentes não crê mais na volta de Jesus Cristo. Por quê? Ou no arrebatamento. Por quê? Porque essas pseudo-doutrinas têm minado a fé de muitos cristãos. Por exemplo, a pseudo-doutrina que nós temos, a doutrina que que está à solta aí, que estão levando pessoas a esquecer o arrebatamento, tá? E tem fracassado muitas pessoas na fé. São pseudo-doutrinas, tá? Essa doutrina, agora me foge a memória, a doutrina daqui a pouco eu lembro, certo? Mas nós vemos pseudo-doutrina entrando na igreja e afastando os crentes da genuína e da sã doutrina. A doutrina, me volta à memória, a doutrina da prosperidade. Nos anos 90, essa doutrina chegou no Brasil. Tá? Ela foi criada nos Estados Unidos, chegou no Brasil, e até os anos 90, os pregadores pregavam só sobre o arrebatamento, como Jesus viesse amanhã. Depois dos anos 90, mudaram. O inimigo é estratégico, os pregadores voltou-se para, né, o olhar na terra, né, chave de carro, certo? Chave de casa, e se eu tenho tudo aqui, para que eu vou precisar de céu? Então essa doutrina tem minado, tem tirado a visão dos crentes do céu, do arrebatamento, da volta de Cristo. Nosso terceiro tópico, a igreja como guardiã da sã doutrina. Tá? Aqui, ó, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Que igreja é a coluna e firmeza da verdade? Não é a igreja contra denominação, como a Assembleia de Deus, como o Cristão do Brasil, né? E outras más, não, mas é a igreja invisível de Cristo. Essa igreja, independente de placa de igreja, ela é
a coluna e firmeza da verdade. Ela é universal, né? Então, em cada igreja tem aqueles que andam de branco com Cristo, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja invisível, tá? Que tem aqui no Brasil, tem no Japão e até os confins da terra. A igreja invisível está presente. Essa é a coluna e firmeza da verdade. Não confundimos, tá? Segundo item, objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro, de uma fé não fingida. Então, esse era o objetivo do zelo pela sã doutrina, tá? E também, continuando, né? A finalidade da defesa da doutrina e o amor, como prática sincera de fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e granguenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Então, o amor encabeça, né, tudo isso. Não é possível, tá, ter uma sã doutrina, certo? Se não tiver o amor. Porque o amor é o exercício da vida cristã, tá? E o amor, ele é emanado com a fé. Quem ama tem fé, quem tem fé ama. Então, o amor, ele encabeça todos os mandamentos. Ele encabeça a prática da vida cristã. Sem o amor, não tem como nós exercitar, nós palmilhar uma sã doutrina. O amor, ele é a supremacia da sã doutrina, juntamente com a fé. Terceiro item, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor parece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola de Paulo, o combate nunca é contra pessoas, mas contra ideias que elas apresentam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito de falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é o amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Então aqui nós vemos que o amor é o fim do mandamento. Jesus diz, olha só, irmão, Jesus diz para uma multidão que o seguia, uma multidão que era judeus e que estava acostumado a mandamento. Ele disse, um mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele diz, e nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, a marca do cristão é o amor. Tá? O amor, ele é a primazia de toda a sã doutrina. O apóstolo Paulo faz uma poesia ao amor. Um doutor da lei chegou, que conhecia todos os mandamentos, 603 mandamentos de Moisés, tá? Que ele conhecia, ele disse, Senhor, qual é o maior mandamento? Para pegar Jesus. Jesus disse, amar. Certamente ele ficou muito, irritado com isso, e Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o próximo como assim, a si mesmo. Todos os profetas e a lei resumem nesse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Calou o grande, o doutor da fé. Então, com amor, você derruba a falsa doutrina, as heresias. Mas precisamos exercitar o amor. Então, o amor é o fim do mandamento. Tá? Conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina, levemos em conta que a finalidade dela é o amor, para, em Cristo, vivermos com um coração puro
uma fé não fingida, a exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de identificar a igreja do Senhor. Eu agradeço a Deus e continuo orando por vocês. Não deixa de dar o seu joinha, o seu like, de compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Um beijão no seu coração e fica com Deus. Um abraço a todos. Que Deus abençoe você e a sua família.